Antes de... Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimento o vereador Adiló pela sua manifestação. Eu acho que nós temos que seguidamente abordar essas questões de infraestrutura, especialmente da nossa região, aqui nesta casa, até do ponto de vista de fazer isso repercutir, né? Da cidade de fato se unir na busca de melhor infraestrutura para toda a nossa região. Eu, em várias oportunidades nessa casa, tenho dito aqui que a última grande obra federal em Caxias do Sul chama-se Represa da Maestra. Isso é dos anos 60, minha gente. É obra feita pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, DNOS, governo Armando Biasus. Então, depois disso, imaginem quantos recursos já foram encaminhados ao governo federal, ao governo estadual, por essa cidade, né? E nada de obras que venham, a não ser que nem obras paliativas, como essa terceira pista da BR-116. Vereadora Paula, aquele grande escritor colombiano, Gabriel García Márquez, ele tem uma obra que dialoga com o momento que nós estamos vivendo, né? E a obra dele chama-se Crônica de uma Morte Anunciada. É uma das obras mais famosas do Gabriel García Márquez. E no resumo, o que diz essa obra? Essa obra ela já abre, numa forma pioneira, anunciando que o ator principal da novelão vai morrer. Então, essa questão da tarifa é o exemplo cabal, né, de uma crônica de uma morte anunciada. É uma crônica de uma morte anunciada. Porque nós sabíamos, lá no processo eleitoral, vereador Paulo, que o que aconteceria é o que aconteceu. O descumprimento de um contrato e a judicialização que aconteceu e uma sentença, né? Uma sentença. Pois não, vereadora Paula? Na verdade, eu queria complementar, em relação à apresentação do vereador Adiló, cumprimentar essa questão da estrutura regional e acrescentar, né, que sim, nós temos que debater. Inclusive, na audiência pública aqui do nosso plano diretor, foi trazido muito bem pelo Marchioro a necessidade de nós ter um olhar regional e a questão da ferrovia. Então, eu vejo assim que já no nosso plano diretor a gente não pode deixar isto fora, de ter um traçado, porque se não tem no Estado, a hora chega, nós temos que ter em Caxias também, né? Então, para acrescentar e para contribuir, que nós estamos em pleno plano diretor, e nós já temos que deixar esse traçado agora, né? Então, era apenas para acrescentar isso. Obrigada. Obrigado, vereadora Paula. Então, fomos e voltamos para a tarifa agora. E aí, eu gostaria de publicizar essa moção que estamos apresentando em regime de urgência hoje, por conta de que amanhã nós não temos pauta. A reunião de negociação que vai acontecer, marcada pela senhora juíza, é na próxima quinta-feira, a parte da tarde. Então, nós estamos sendo cobrados sistematicamente pela opinião pública, jornais, assim por diante, né, de que a Câmara tem que intervir. Bom, em que nível nós podemos intervir? Nesse nível. Líder da bancada do PDT. Colocando claramente ao senhor prefeito municipal de que nós somos favoráveis que ele sente numa mesa de negociação na quinta-feira com a empresa concessionária e busque um consenso, que não venha prejudicar a nossa população, que a partir de 1º de junho, mantida a liminar, que eu não creio que consiga ser derrubada. Se for derrubada, só protela o problema, né? Joga só mais para frente. Mas que haja, vereador Chico Guerra, a sensibilidade de parte do Poder Executivo de sentar e buscar uma negociação com a empresa concessionária. Nós vamos ter logo ali na frente, e essa eu acho é um motivo real de preocupação, toda uma discussão sobre a renovação da concessão. Essa concessão está chegando ao fim, né? O discurso da Lava Jato na empresa Visati já caiu por terra, desmoralizando, né,
totalmente, né, a proposta apresentada durante o processo eleitoral, porque inviável de ser conduzida, né, por conta de que até agora a Prefeitura não conseguiu provar absolutamente nada. E se o prefeito diz que ele é um fiscal da lei, do ponto de vista da execução da lei, o interesse público está acima de tudo, ele que vai cumprir a lei, né? E a lei diz o seguinte, que existe um contrato em vigor, quer ele goste ou quer não goste, e que o custo da tarifa é um custo calculado por uma tabela de norte a sul desse país, reconhecida judicialmente de norte a sul desse país, né? E que se ele tem uma fórmula mágica para mudar o cálculo da tarifa, que ele apresente na próxima licitação, né, para ver quantas empresas vão se apresentar para disputar o transporte coletivo de Caxias do Sul. Mas eu quero sintetizar, vereadora Paula, a fala que faço aqui nas propostas que estamos encaminhando, então, em tese ao senhor prefeito, na medida que vai depender de aprovação desta moção na sessão plenária de quinta-feira pela manhã, mas como nós temos em tese também aqui já um número necessário de vereadores para aprovação da moção que assinam a moção, então estamos publicizando essa posição. E nós estamos propondo as seguintes questões ao senhor prefeito. A renovação da isenção de tributos municipais e a taxa de gerenciamento, hoje em vigor e não constantes no estudo atual, que representam 3% do custo apurado. Esta casa, eu digo, pelo menos na posição dos que assinam a moção, e tenho a certeza que provavelmente da grande maioria dos colegas vereadores, são favoráveis a que o prefeito encaminhe urgentemente um projeto a esta casa nesse sentido. Essas outras dependem de composição com a empresa concessionária, que já demonstrou a possibilidade de composição para reduzir o preço da tarifa. A flexibilização na obrigatoriedade do uso de operadores em horários e linhas que tenham alto grau de pagamento via cartão e IPK, índice de passageiro por quilômetro, muito baixo, sem necessidade de demissões. Atualmente, esse insumo corresponde a 0,5933 do valor da tarifa, no cálculo apresentado no ano passado. E aqui, de forma muito clara, né, não há justificativa, né? Vamos colocar, Farroupilha, vereadora Paula, não tem cobrador. Bento Gonçalves, não tem cobrador. O Rio de Janeiro, não tem cobrador. Buenos Aires, não tem cobrador. Né? A grande maioria das cidades brasileiras, na medida que evoluiu a questão tecnológica, simplesmente adotam o critério das duas catracas, né? Uma catraca onde passa o cartão e a outra onde é o motorista que cobra. E, especialmente, vereadora Denise, eu sei que Vossa Senhoria tem divergência com relação a isso, vereador Renato talvez, não sei, né, por conta até de um projeto colocado na casa aqui pelo vereador Henrique Silva, não há justificativa que a gente encontre para exigir que um ônibus que transporta em média um passageiro por quilômetro, e nós temos várias linhas nesse sentido, tenha necessidade de cobrador. O que nós precisamos é garantir que os atuais cobradores permaneçam na empresa, tenham o seu emprego garantido. Tá? Mas que exista a necessidade de cobrador nas chamadas linhas superavitárias, especialmente as linhas que fazem a integração, né? Que são as linhas que carregam um maior número de pessoas, aonde efetivamente talvez o motorista sozinho não tenha condições de prestar um bom serviço. Então, nesse sentido que fizemos essa proposta. E já concluo também, senhor presidente, colocando as outras duas. A flexibilização da renovação da frota nos índices exigíveis pela Lei de Diretrizes do Transporte Coletivo Urbano. Isso, se você mudar de 5 anos para 5 anos e meio, você já consegue ter uma boa margem aí de negociação no preço da tarifa. Eu não vejo problema nenhum quando
na questão dos micro-ônibus, ônibus escolares, assim por diante, até 15 anos. Né? E uma última, né, estudo a médio prazo, visando financiar parte do custeio de gratuidades por fontes externas ao universo de usuários pagantes. É bom sempre lembrar que um grande número de cidades subsidia o transporte coletivo. E estudos de curto prazo, visando estabelecer critérios socioeconômicos para a concessão de gratuidades aos usuários enquadrados na faixa etária de 60 a 65 anos. Eu acho que aqui tem margem de negociação, especialmente com os sindicatos, com a Associação dos Aposentados, de se estabelecer um critério de renda. Critério de renda, por exemplo, 3 salários mínimos. Né? É justo. Não é justo que quem ganha 10 salários mínimos, obrigado, né, anda de graça, né, e o coitado que paga a tarifa cheia, que acaba subsidiando e pagando essa tarifa. Então, senhor presidente, obrigado pela sua tolerância, para que eu pudesse concluir os itens que estamos apresentando e que a gente possa publicizar isso aqui e que a senhora juíza, e especialmente aqueles que vão participar, eventualmente, dessa reunião de conciliação, tenham conhecimento da posição desta Casa. Muito obrigado, senhor presidente. Uma declaração.